Como entender a origem do mal? Correlação versus causalidade. Há um corpo invasor e seus filhotes, entre aspas, que não pertencem aos 7 corpos. Então vamos começar pelo início para você entender a última instância do assunto. Tudo tem uma causa. E eu posso provar de forma simples para você que é bem assim. Por exemplo, todo mundo tem pai e mãe, mesmo que tenha sido engendrado em laboratório, bebê de proveta, porque há materiais de um pai e de uma mãe. Não vai ser de 2 pais, 2 mães. Mesmo que anônimos, desconhecidos, eles são ainda a origem daquele ser engendrado artificialmente. Aqui também em sociedade é a mesma coisa. Não se sabe quem é o pai, quem é a mãe dessa criança. Só não se sabe, não se lembra ou não se tem o conhecimento, mas eles existem. Então tudo tem uma causa. Tudo tem um inicializador. Não adianta fugir disso. Que gera a causalidade, ou causa. Agora, correlação, o que é? Nós vamos ver mais tarde. O que é o mal? O mal é uma falsa individualidade no meio de um coletivo. Por exemplo, quando você recebe um nome dado pela mente de alguém, a mente de quem recebe crê e incorpora a ideia. Só que a mente, ela é disforme. A mente, ela só é receptáculo. Ela é simplesmente o modo em que recebe a onda. Podemos dizer assim em termos práticos para comparar. Então o modem, ele não tem a informação da onda. A onda que é a informação. Então como essa mente ela incorpora uma ideia, uma imagem? Ela precisa de um correspondente. Quando a mente se individualiza no meio de um coletivo, ela precisa de um personagem. O problema é que o personagem ele tem a distorção do código-fonte de um eu. Quando chega na mente, o eu se transforma em eus, mesmo dentro de um único indivíduo. É o que a gnose sempre expõe. Eus pluralizados, não no singular. Por que isso acontece? Porque esse eu, quando ele reina dentro de uma mente, ele pega cada pensamento e coloca um aspecto dele. Se quer ver uma prova cabal de que o eu não pertence a você, é uma má interpretação do eu único. Quando, por exemplo, você está desperto, você não está na cama, você está fazendo seus trabalhos diários, suas ocupações, está cumprindo o protocolo da corrida dos ratos, a sociedade. E alguém que talvez não trabalha ou trabalha em horários diferentes do seu, está dormindo e sonhou com você. Como assim? Se você está dentro do corpo, acordado, desperto, em atividade, 7 corpos estão dentro de você. Mas o que está lá no sonho do outro? Claro que o sonho do outro também pode ser um molde,
uma plasmação da ideia que aquele ser tem de você. Por exemplo, tem alguém lá que o está atacando, talvez até um obsessor, ele coloca aspecto, por ser ideoplástico, o lugar onde os sonhos acontecem, colocam a sua imagem, a ideia que a pessoa tem de você. Então, se está fazendo mal para você, no sonho, e o outro que está lá tem uma conotação para você também de atacante, possa que aconteça, mas sempre será esses corpos anômalos, incorporando a realidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou quando, por exemplo, você está acordado e alguém pensa em você, ou você pensa em alguém. Quem está indo lá sussurrar o seu pensamento? São esses corpos e seus filhotes, porque em cada pensamento ele coloca a sua identidade. E pensamentos você só tem um? Não, quiçá tivesse. Porque um já atrapalharia. Imagina, né, a quantidade de pensamentos e sentimentos que a gente tem durante o dia. E aonde mais a gente vê isso? A gente vê em fatos históricos. Por exemplo, para você fazer uma analogia. Por que que o do bigodinho perseguiu os judeus? É constatado que ele tinha herança judaica. Então compare com o assunto que estamos trazendo aqui. Cada ego quer reinar como único. O do bigodinho queria ser o único judeu velado e entronado entre todos os judeus. Então todos os outros judeus não são judeus comparados a ele. Não com a sua supremacia. Vocês estão entendendo? Que não somos diferentes desses crápulas históricos. Por quê? Você está aí na sua família, você tem um ego. Entre seus irmãos, você se acha o melhor entre seus irmãos. Mesmo que inconscientemente, talvez não de forma agressiva. Você até não separa, você não repele os outros participantes da sua família. Mas os presentes sempre serão inferiores a você. Você sempre é a vítima. É o complexo do vítima, do vitimista. Você sempre cobra, né, uma atenção que você acha que é dada muito mais para terceiros. Na sociedade é a mesma coisa, só que às vezes se faz mais de forma coletiva. Você pensa que a sua família deve ser mais respeitada que as outras famílias. Né? Da mesma forma, se alguém te diz que você tem herança monárquica, mas outras famílias também têm, praticamente todo mundo tem, você sempre vai achar que os reis que lhe ancestraram são muito mais poderosos do que os reis que estão ligados ao sangue dos outros. Esse é o ego. É a distorção do eu. E por que ele age assim? Porque ele tem, volto a dizer, a raiz distorcida de um eu superior. Ele confuso, ele pensa que ele já é eu superior. Então, poxa, se eu sou eu, então eu sou tudo. Eu sou o centro das atenções. Que é uma coisa que o búdico descarta. Isso que não adianta muitas vezes rezar, né, no lugar errado, para a pessoa errada, e meditar ainda vibrando num eu inferior. A diferença entre o búdico
e o mental astral, que é a falsa individualidade, que era para ser apenas psicoponte, é que quando chega nesse esquema aqui, para cima temos as mônadas grupo. No meio é que começa a complicar. Por isso que quando chega no homem começa o verdadeiro mal. A origem do mal são as falhas imprevistas da evolução quando chega no hominal. Porque quando chega no hominal, ele está entre a alma grupo animal e a sua própria individualização pessoal. E ainda muito longe, muito distante da questão monádica grupal, onde, nesse aspecto superior, todas as mônadas sabem que são elas, se reconhecem como elas, mas não que há uma necessidade, mas sim há uma compreensão de que a minha individualidade monádica é igual à da outra mônada. Eles vivem em harmonia em mônadas grupais, sem uma se diferenciar da outra ou interferir na outra. Já na alma grupo, que está entre essa mente falseante, dada ao homem, que sempre falha, não se sabe ainda o motivo, gente. Nem Deus talvez saiba, nem o próprio Criador. E que está entre o interlúdio, o hiato do animal e do hominal, essa alma grupo é o que nós vamos chamar não mais de causalidade, sim de correlação. Ou seja, todos os humanos casam, encontram ou buscam pares. Todos os humanos dormem à noite. Todos os humanos têm que trabalhar para sobreviver. Isso é correlação de alma-grupo. Não é causalidade, é um instinto de sobrevivência que é dado ao humano. A dúvida, a mentira são tiragens da mente. Não tem como um animal mentir, apesar que o animal tem as suas estratégias para a caça. Mas o animal é o que ele é. Você olha para o comportamento animal, não é nada pessoal. Por quê? Porque ele é natural. Quando chega no homem, tudo começa a ficar artificial. Ele consegue burlar a lei. Não escapar dela. Ele consegue enganar. O animal não faz isso. Tanto é que um animal prevê o outro animal. Ele já sabe que vai, perecer. Vai virar caça. Mesmo o mais astuto dos predadores, ele se mostra. Mesmo a águia lá no céu. Então, se você entender isso aí, você vai entender a origem do mal. E como esses corpos operam em nós? Já falávamos aqui nos vídeos de pensamentos e sentimentos que não são seus. Até depois eu vou entrar numa questão de problemas psicológicos. Quem conduz isso? Você tem problemas psicológicos? Se o astral, que é dito como plano das emoções, mas é plano das emoções e tem o nome de astral, então por que ele não é o plano emocional e ponto? Por que tem essa variante? Porque o astral nunca foi plano de emoção nenhuma. Como mental, o mental concreto, ele não foi decantado da mente divina, da mente causa, porque ele tem que pensar. Porque pensamento, ele não é produzido na mente. A mente é aquele modem que eu lhe falei lá.
O que o modem faz? Ele produz informação, ele só capta. Ele capta a onda. Da onde está vindo isso? Está vindo refinado, puro. Quando chega no homem, volta a quem falar na cabeça do homem? Esse eu, esse ego, que na verdade não é ele. E nunca foi. E esse eu ele pode ser deflagrado em experiências místicas dentro da própria coluna vertebral. Como assim? Ele é dito em algumas fontes como o inimigo secreto. Ele é uma semente escura. Não fazendo pejorativo com escuro. Nada a ver com raça, com cor de pele, mas sim ausência de luz, de clareza. Ele é o falso eu que se acha o Todo-Poderoso, próprio Deus interno, mas sem reconhecer Deus nenhum. Ele vai vivendo a vida como já sendo acima de tudo e de todos. Ele vive como germe na última vértebra, a inferior de nossa coluna vertebral. Há práticas em que a sua consciência se introjeta, não sai. É uma projeção para dentro. É como se o terceiro olho estivesse olhando para dentro, não mais para fora, né, vendo vultos, etc., achando que é grande coisa. Quando você realmente vê o que você precisa ver, o que você veio fazer, ver aquilo que você não via, por isso que você está aqui, para ver se finalmente vê. E você viaja para a sua coluna e você vê qual é as consequências, né, da ação desse falso eu. Ele está ali, né, trocando a cor dos seus chakras, usando mal a sexualidade enquanto você dorme. Né, você não está praticando o ato sexual, ele está ali fornicando. Lá no chakra básico, ele está cobiçando, né, coisas do mundo. Quer ter mais do que precisa, do que pode carregar. No plexo solar, ele transforma o sol que ali está em lua. Já não mostra mais um brilho próprio. Está refletindo um brilho do mundo, um brilho falso. E nisso se extinguir, essa luz, essas sensações que faz você parar numa clínica, num manicômio, ou num templo, desesperado, querendo que alguém resolva para você. Sempre terceiros. Sim, você foi totalmente vampirizado por si mesmo. E no coração nada de empatia, esse verde que era de cura para espargir, né, amor incondicional aos outros, ele se tornou um lodo, um buraco negro no meio do seu peito. O azul do laríngeo, que era para você falar as coisas nobres que já estão em você, né, se tornou um céu com nuvens pesadas e revoltas. Então, o que esperar então da parte búdica, né, no meio da testa, e o topo, o átmico. Mas se você ver, né, praticamente o derramamento de sangue, porque tem cor de sangue, gente, é vivo. A sua coluna vertebral, por isso que não sobe a sua Kundalini. Não tem como subir. A própria Kundalini, né, se retrai. Mas é estranho, porque quando a gente vai ver o símbolo da medicina, é uma vara, um caduceu e duas serpentes, Ida e Pingala, com Tchutchana no centro. Como pode? Né? E consideram o mal como a serpente. Que serpente é essa? É aquela que eles fazem nós acreditar que é
o bode expiatório do mal que nós causamos por não assimilar esse nosso falso eu como não sendo o verdadeiro eu. Aí é fácil culpar terceiros, né? Vai para o tribunal inocentes e a gente fica por aí, né? Infestando o mundo com o nosso mal humano. Paz, Verencial.